Essa palestra, essa mensagem de hoje é dedicada às mulheres. No último dia que eu estive aqui, um sábado à tarde, enquanto eu estava falando aqui, eu não lembro mais o que, a minha mãe estava falecendo no Rio de Janeiro, no exato instante em que eu estava aqui. Quando eu saí para pegar o avião, eu liguei para minha casa e falei com a minha esposa que eu estava doido para chegar em casa, se estava tudo bem. E ela disse, está tudo bem, mas não estava. É que as mulheres têm essa sabedoria, essa capacidade de gerenciar momentos delicados, né? Elas são extremamente hábeis nessas horas. Se ela falasse que minha mãe tinha falecido, eu ia fazer uma viagem desesperada de volta. Quando eu cheguei em casa, então ela me disse. Aí eu fui para a clínica, onde minha mãe esteve hospedada durante um ano e meio, mais ou menos. Fui sozinho e cheguei lá, fiquei sozinho com o corpo dela durante praticamente toda a noite. E fiz uma viagem na minha memória em relação àquela senhora que estava ali falecida do meu lado. E pensei que eu nasci dela, que eu cresci, que ela me deu leite do próprio peito. Quando faltou, ela me arranjou uma ama de leite, uma negra que tinha leite que sobrava para todo mundo da rua. Todos os bebês mamavam naquela senhora. Eu mamei no peito dessa senhora, que minha mãe teve muitos filhos e teve muitos problemas de saúde. No ano que eu nasci, nasceu minha irmã, e a gente nem era gêmeo. Nascemos no mesmo ano. E aí, então, eu sou devedor dessa mulher extraordinária, que eu fiz uma dedicação, uma defesa de um trabalho universitário a ela, mas ela não estava mais presente para ver. De forma que as mulheres são criaturas muito especiais que Deus colocou no planeta para cuidar da vida. Elas sabem cuidar da vida como ninguém sabe. Elas deveriam dirigir mais coisas no mundo. Os homens ainda não deixaram, né? Mas as mulheres poderiam dirigir mais empreendimentos, mais estados, mais municípios e países. Quem sabe isso não vai acontecer. Então, no século XVIII, um filósofo disse que aquilo que nós pensamos é passivo de se transformar em coisas. Eu quero fazer uma correção no que ele disse, que aquilo que nós sentimos pode se transformar em realidade. O sentimento, muito mais do que o pensamento, tem a capacidade de se atualizar em coisas, em situações, em efeitos orgânicos e no próprio ambiente, na própria vida. E a lei da atração não deixa isso ser mentiroso, porque a gente atrai as coisas que a gente sente. Isso não tem nada a ver com mitos ou com mitologia, tem a ver com realidade. A Bíblia disse no livro de São Mateus, foi o próprio Jesus que disse, os teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, o que vai acontecer? O teu corpo estará iluminado.
Se porém teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Então aí está o postulado da atração. Daquilo que você sente, como você olha, como você pensa, como você é sensibilizado e sensibiliza a vida, o ambiente e as coisas e as pessoas, você realiza isso. Então parece que existe um complô hoje na sociedade para que você sinta e ressinta coisas ruins, coisas negativas, dor, sofrimento, muita amargura. Então está o tempo todo dentro da nossa casa sentimentos ruins. E parece que não cessa mais de acontecer tragédia, da gente atrair tragédia. Porque esse postulado que nasceu da Bíblia, e os filósofos tentaram se apropriar de uma certa forma, é verdadeiro. E aí alguém chama a atenção para o fato de que nós deveríamos desenvolver bons sentimentos. Jesus teve esse embate muitas vezes com a aristocracia sacerdotal daqueles dias. Quando ele lia o sentimento das pessoas e chamava atenção. Coisa ruim anda no coração de vocês, dizia ele. Então, é verdade que a gente está num século, numa geração, em que nós estamos caracterizando a vida com muita dor, muita tragédia, muito sofrimento, porque uma sociedade inteira, produto de uma semiótica, de uma mídia cruel, aprendeu a sentir e atrair automaticamente o mal. Eu convidaria vocês a desenvolver bons sentimentos, bons pensamentos. Nós teríamos que entrar em contato com crianças e com cachorros, com animais. Eu falei aqui já há uns 12 anos sobre cachorro e sobre criança. Por que eles são importantes para desenvolver bons sentimentos, né? A gente está tratando depressão hoje com cachorro, com cão, poodle. O poodle é muito bom para essas coisas. Ele subtrai a depressão do depressivo, mas não deixa com ele. Ele não é bobo. Ele joga no chão. Os gatos também. Os gatos são muito bons para tratar pessoas. E crianças, principalmente bebês. Você pode ter um sentimento ruim diante de um bebê? É difícil, a menos que a pessoa esteja muito doente e olhe para um bebê com uma intenção de perversidade. Mas o bebê suscita no indivíduo bons sentimentos. Lá em casa, a Dil botou uma foto de um bebê peladinho no armário do nosso closet. A coisa mais fofa do mundo, a cara do sujeito. Delicioso. Ele suscita bons sentimentos. Aí você atrai para você esse sentimento. Por isso que Jesus diz, deixa vir as crianças. Porque as crianças trazem bons sentimentos. Então, isso aí é uma introdução ao que eu queria dizer. Então, abram a Bíblia aí no livro do Gênesis 41, versículos 51 e 52. Vamos aprender com esse homem brilhante, extraordinário, que a Bíblia nos preservou a história dele de uma forma encantadora. Então, 41 do Gênesis, versículos 51 e 52. José estava fazendo um balanço da vida dele, uma espécie de testamento. E aí, o autor do texto, provavelmente Moisés, diz assim: chamou José o primogênito Manassés e disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho
e de toda a casa de meu pai. 52. Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Depois a gente volta ao texto. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês. É difícil fazer uma dinâmica com um grupo tão grande, mas eu vou arriscar. Vocês vão gravar na memória este número, 51, 41 e 42 do Gênesis, tá? E aí, aproveita, põe junto aí o nome Efraim e Manassés. E põe junto também o significado do nome. E agora guarda esse telefone, 2522-6649. E agora presta atenção em tudo que eu vou falar, guardando isso aí na memória, tá? Depois eu vou testar, vou fazer a prova, vou aí perguntar se você sabe. Então, vocês sabem da história de José. José era muito bom em interpretar sonhos, melhor do que Freud, muito melhor do que Freud. Freud deve ter aprendido com José. José interpretava sonho desde pré-adolescente. Isso despertava ciúme nos irmãos, muita inveja. É bom que você, quando souber fazer alguma coisa muito bem, não faça assim tão, né? Faça escondido, em silêncio, porque pode despertar ira lá dos irmãos. E aí os irmãos, com raiva, decidiram tirar José da jogada da família, dar um fim nele. Tiveram culpa e decidiram então jogar num buraco, numa cisterna, porque aí José se viraria, né? Eles não seriam responsáveis. Depois mudaram de ideia e voltaram atrás, decidiram vender o irmão como escravo. Aí vocês sabem da história. José chega lá, sofre assédios daquela senhora e vai preso injustamente. Esse menino sofreu a beça, muita coisa. Mas só que ele tinha bom sentimento. Ele atraía para ele boas coisas. Quer dizer, tem coisas ruins no mundo, porque tem perversidade no mundo, tem pessoas perversas no mundo, que maquinam o mal contra pessoas boas. Porém, o indivíduo tem bons sentimentos, ele acaba sobrepondo-se ao mal do mundo e das pessoas más. Então, vocês sabem que José cresceu muito. Então, agora vou perguntar para você, você lembra do número do telefone e do versículo bíblico? Você lembra? Não, mas eu anotei, viu? Ele anotou. Muito inteligente, hein? Depois tu vai ficar ligando para esse número, querendo consulta. O senhor lembra? É. Lembra? Tá certo. Mas não lembra dos números, né? Então, se você não conseguiu botar isso na consciência, esses números que eu falei, e mais o texto da Bíblia, e mais o que eu falei até agora, você não conseguiu? Parabéns para você. Você é saudável. Agora tu que conseguiu, se preocupe, viu? Que você deve ser obsessivo. Não precisa fazer isso. Se você fizer isso, você não vai criar nada. Não vai produzir nada. Então agora nós entramos no tema dessa manhã. E eu vou terminar logo, não se preocupe. Entramos no tema. A memória, a consciência e a relação com o ressentimento. O que é a memória? A memória é uma força. A memória é uma força. É uma força de conservação. É uma força que quer conservar. Nós temos N forças de conservação. Temos forças biológicas que conservam,
né? O hipotálamo avisa quando você está com fome, quando você está saciado. Tem uma outra área do cérebro que avisa que você está com sono, tem que dormir. Outra área que avisa que você tem que eliminar. Outra área que avisa que você tem que despertar. Então são forças de conservação. Essas forças só aparecem porque elas vivem numa relação com outras forças. A essência do ser humano é força, que é chamado por alguns de vontade, por outros chamado de desejo. Desejo no sentido extramoral. Desejo como potência, como força que move a vida. Quer dizer, o que move uma célula, o DNA, quando desperta e começa a trabalhar no interior da célula e manda para o parque industrial da célula comandos para produzir determinados hormônios, é porque foi uma força que bateu ali e o organismo reage a essa força para produzir um movimento de conservação da vida. Então a força de conservação é muito necessária, muito importante para a vida. E tem uma outra força, que é a força de destruição, uma força disruptiva, força de metamorfose. Essa força não é ruim, porque ela é destrutiva. Essa é a força estética, é a força que impulsiona o indivíduo a criar. Então a destruição é no sentido de criar uma nova forma, uma nova possibilidade. Então essas forças, elas se confrontam no indivíduo o tempo todo. Por isso que a gente é inquieto, a gente não cessa. Tem alguns indivíduos que é mais do que outros, como as crianças diagnosticadas pelos neurologistas e psiquiatras como hiperativas. Tem uma força em conflito ali o tempo todo. Elas melhoram depois que conseguem organizar essas forças na vida. Então, a consciência, ela é uma unidade mínima, muito pequena. Não é uma anatomia. A gente não consegue ver a consciência. Mesmo que faça um exame ultra sofisticado de ressonância, não se vê a consciência. Porque a consciência é uma força ativa. A consciência reage a forças externas. Por exemplo, a gente vê a beleza, a consciência reage. Reage produzindo inspiração para a gente escrever, para a gente esculpir, para a gente compor música, para a gente criar. Mas a memória é uma força de conservação. A memória, ela conserva, ela retém, ela guarda. E é para guardar. Então você não poderia pegar todos esses dados que eu dei e colocar na consciência. Porque aí a consciência não iria reagir ao que eu estou falando. E você não poderia associar ideias e criar uma possibilidade de mudança no estilo de vida que você vive. Porque você estaria com a consciência ocupada por uma memória. E a memória é uma força de conservação. E a consciência é uma força disruptiva. As duas são forças. Ninguém encontra uma memória num exame de PET scan, num exame sofisticado de laboratório. Você não encontra memória. Embora esteja lá enfronhada nos neurônios, mas a gente não acha, por exemplo, olhando no exame, a lembrança do seu casamento. Porque ela se transformou, no momento em que virou marca minêmica, virou força. Ficou uma força arquivada em fichas de proteína. Mas você vê proteínas, não vê essa força minêmica. Ela está lá dentro dissolvida. E aí eu tentei fazer aqui uma covardia com vocês, de vocês colocarem na consciência, que é isso que estão usando nesse momento, uma memória. Aí ia ser uma tragédia. Vocês iam sair daqui e iam ficar perguntando lá fora, ele falou sobre o quê? Eu não consegui prestar atenção porque eu fiquei lembrando Gênesis 41, não sei o quê, não sei o quê. Eu não guardei. Eu esqueço tudo.
E é bom esquecer. Nossa, como faz bem esquecer. É saudável esquecer. Você compra uma agenda e usa a agenda. Porque a agenda não é para isso, né? A agenda é para esquecer. Alguém deve estar retrucando ali. Não, a agenda é para lembrar. Não é não, é para esquecer. Esquece. Porque está onde? Está na agenda. Então tu vai ficar lembrando para quê? Gastando tempo, energia. Só não esqueça de abrir a agenda. Como eu. Eu esqueço tudo. Hoje mesmo perguntaram quantos anos tem meu filho e eu fico em dúvida, fico fazendo contas ali caladinho, angustiado. Falo 22, é 22? Não, é 21. A Dil lembra perfeitamente. Ela tem que esquecer algumas coisas. Então, o que é então o ressentimento? O ressentimento, ele tem uma relação com um valor moral, com um conceito moral. Se a memória e a consciência, se a consciência é uma relação de forças com a memória é uma força de conservação que deve estar retida no esquecimento. Então vamos ver como que isso se transforma um valor, um conceito moral. Então, a relação humana, a realidade humana é feita de relações de forças. Essa é a essência humana. São forças ativas e forças passivas. São forças criativas e forças que querem conservar o que tem, do jeito que está. Então a essência do homem é isso, um complexo de forças ativas e passivas. Nós somos isso. Por isso que a gente fura a célula e faz uma lesão no corpo. Por isso que a gente tem contração musculares, porque são forças agindo. Por isso que a gente às vezes rompe um ligamento. É terrível, a gente é uma bomba atômica ambulante. Se a gente não estiver em harmonia, a gente se mata. Uma crise histérica, hoje existe menos isso, mas no século XVIII e XIX, crise histérica era tido como uma doença tipicamente feminina, era uma quantidade de força tão grande que paralisava o corpo, cegava a pessoa. Ela ficava com as pernas paralíticas e não tinha lesão no cérebro. É força. A pessoa estoura o aparelho digestivo todo por causa de forças deslocadas. Faz uma úlcera. Faz doença grave, difícil do médico tratar. Porque essas forças estão de tal forma desencontradas que ele não cria, ele só retém. Então, as forças maiores são as forças que dominam, e as forças de menor quantidade são as forças dominadas. O conceito de normal desaparece aqui, nesse caso. O Canguilhem, um estudioso do comportamento humano, ele diz, não existe, isso é relativo a valores de normalidade, mas não existe o normal e o anormal. O que existe são relações de forças. Quando as forças fluem, se entendem, então nós temos o tipo saudável. Isso que a gente poderia dizer. O saudável, aquele sujeito que está confortável, está bem, está caminhando bem na vida. Esse não é o normal, esse é o tipo saudável. Quando as forças passivas estão a serviço das forças ativas. E é assim que tem que ser. As forças ativas, elas têm que dominar as passivas. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é criador, e Ele botou na gente essa habilidade de criar. Então, só com forças ativas que se cria. Com as forças passivas dominando as ativas,
a gente fica paralisado, ressentido. Porque a memória, que são marcas de acontecimentos passados, ela se desloca e ela é uma força passiva, que ela conserva, ela se desloca para o âmbito da consciência, que é o lugar de forças, de atuação de forças ativas. Então fica uma consciência embrutecida, dispéptica, que não digere, não esquece. E então nasce o tipo moral do ressentimento. E é com esses sujeitos que Cristo vai lidar. Jesus nasce numa época de uma moral do ressentimento. O sujeito orientado pelas forças ativas, ele é forte, muito forte. Ele tem problemas, ele resolve os problemas e parte para frente. O sujeito dominado pelas forças passivas, ele é fraco. Ele não tem coragem. Jesus provocou isso naqueles dias, quando ele contou a parábola dos talentos. Ele pegou 2 sujeitos ativos, dominados por forças ativas, forças disruptivas de metamorfose, e deu tantos talentos, 5 e 3, né? 5 e 2. E aí pegou um orientado por forças de conservação, e deu um para ele, exatamente para mexer com a cabeça dele, para ver se ele se revoltava com aquilo. Não, ele era muito passivo, ele era ressentido. Então ele, com medo de ousar, de inventar e de criar, ele pegou, e vocês sabem o que ele fez com o talento. Ele escondeu. Para quê? Para conservar. E por que eu estou aqui garantindo que ele era ressentido? Porque vocês sabem o que ele disse quando o mestre voltou. O que ele disse? O pastor falou ali. Não, o ressentido disse para o mestre: eu tive medo. Olha lá, o medo está gravado aonde? Na memória. Então ele tem uma lembrança que gera medo nele. Então essa lembrança que gera medo se desloca para a consciência. E esse sujeito não consegue produzir nada. Aí ele tem uma ideia equivocada do seu Senhor, produto de um afeto. Afeto. E afeto é interessante a gente falar aqui. Não dá para falar hoje. Mas você tem um afeto e você dá um sentido para o afeto. Você olha assim para alguém e diz: essa pessoa é muito feia. Foi a partir de quê? De um afeto. Só olhou a pessoa. Fizeram isso comigo já tanto, porque eu sou feio. E aí teve uma ideia sobre mim imensa. Quase escreveu uma tese de doutorado sobre minha cara. Entendeu? Um afeto. Aí depois conhece a gente, né? Aí diz: puxa, você é tão diferente daquilo. Você devia ter dado um pouco de tempo, porque o afeto é uma descarga rápida, relâmpaga, muito rápida. E aí, baseado num afeto, esse sujeito vai ver que ele viu Cristo naquele dia que Jesus pegou o chicote e botou todo mundo para correr do pátio do templo. Ou então ele ouviu falar disso, de um afeto de um terceiro. E aí ele ficou com essa ideia: ele é perigoso, ele massacra. Então, para eu não correr risco de perder, eu escondo. Então Jesus nasceu e viveu numa geração de ressentidos, ressentimento puro. Quer ver exemplos? Quando trazem a mulher para ser apedrejada, aquela pobre mulher ia ser apedrejada se não encontrasse Jesus por ali. São João 8, né? Não precisa nem a gente ler, que vocês conhecem. Eles eram ressentidos. O ressentimento deles não era com a mulher,
era com Cristo, porque Cristo era um forte. Jesus era orientado por forças de afirmação. Era um criador. Criou um novo estilo de vida, que o mundo chamou de cristianismo. Ele inventou um estilo de vida. Criou o mundo, então era um forte. Mas a moral do ressentimento fez uma inversão de valores. Chamou o fraco de bom e o forte de mal. Eu estava olhando só para aquele lado, eu não tinha percebido vocês ainda. A moral do ressentimento tem como fraco, como mal, o forte. E como bom, o fraco. Isso. Jesus não era forte? Então eles diziam que Jesus era um mal, perigoso. Então eles ficavam aprontando esquemas o tempo todo. Vocês vão ver que toda a cura de Jesus tem um sujeito desse lá para tentar pegar ele. Ele era forte, muito forte. Só um sujeito muito forte pode morrer da forma que morreu, amando a humanidade. Então ele era forte e era tido como mau. Os fracos eram tidos como bons. A casta sacerdotal daqueles dias. E aí eles têm confronto o tempo todo com Jesus. Jesus vai curar um homem que tem uma mão mirrada. Aí eles estão ali. Não pode fazer isso hoje. Vocês têm tantos dias para vir aqui ser curado. Aí Jesus pega o homem e cura. Tem o outro que desce lá pelo buraco da casa. Jesus diz, perdoados são os teus pecados. Eles condenam. Jesus diz, se isso é grave, então vamos ver o que vocês acham de eu dizer, levanta e anda. Olha como esse homem é forte, extraordinariamente forte. E o caso do paralítico que vivia na beira do tanque? Quantos anos ele estava lá? 38? Vocês sabem o que é 38 anos? Para uma época que a expectativa de vida era baixíssima. Era a vida inteira, praticamente, deitado na beira de um tanque, sem a ajuda de ninguém. Ele só precisava que alguém jogasse ele lá, na hora que a água sacudia. Não tinha ninguém. Coitado, se arrastava, e aí alguém pulava na frente, ele perdia a vez. Nesse momento ele era fraco. Estava na esteira. 38 anos. Aí vem o forte e pergunta a ele, o que você quer que eu faça por você? Diz que eu ande, que eu estou aqui esperando alguém me jogar, ninguém vem e tal, eu preciso andar, eu tenho família para cuidar. Jesus diz, pega a tua cama e vai embora. Olha só, que sujeito forte. E o homem sai com aquela esteira aqui. Depois de 38 anos, nem fez fisioterapia. Tinha que ter feito, né? Para aprender a andar de novo. Foi embora com a esteira. Lá na frente encontrou quem? A casta sacerdotal. O que eles falaram? Quem autorizou você carregar essa esteira no dia do sábado? Dá vontade da gente arrancar os cabelos, porque era uma coisa incrível. Eles não viram que o sujeito estava 38 anos deitado e agora andava. O ressentido não vê o efeito atual. Ele não está voltado para o acontecimento presente. O ressentido vê só a memória. E eles tinham uma memória fantástica. Eles gravavam milhares de leis e repetiam aquelas leis o tempo todo. Então não conseguiram ver que o homem de 38 anos deitado numa cama miserável andava,
só conseguiram ver que ele carregava uma esteira no dia de sábado. Triste. Esses eram tidos como os fortes, mas eles eram os fracos. Forte foi o Cristo que disse, levanta e anda. E forte foi o sujeito que levantou e andou a partir daquele momento, porque acreditou na palavra do forte. Então, é por isso que alguém falou muito acertadamente, temos que proteger os fortes dos fracos. O perigo do mundo não vem dos fortes. O perigo do mundo vem dos fracos. Porque os fracos maquinam o tempo todo como derrubar o outro. Por que eu falei tudo isso? Porque a gente estava falando do ressentimento. Então, José, mediante essa descrição aqui, a gente tem um diagnóstico de José. José era um forte. Por isso que foi traído tantas vezes. Por que era um forte? Porque esquecia. Conseguia esquecer. Porque perdoava. Porque por trás do esquecer existe o perdoar. Então José era para guardar aquele ressentimento, remoer aquilo. Traído pelos irmãos, assediado por uma mulher, um testemunho falso contra ele, foi preso, um menino novo ainda, passou por tanta coisa. Olha, José, se fosse ressentido, ele teria morrido de depressão lá no Egito, longe da família, coitado. Não tinha telefone na época, não tinha computador, não tinha fax, não tinha nada, nem telégrafo, não tinha comunicação nenhuma. E ele ficou lá, sozinho. Tinha tudo para se matar de depressão, de ódio. Não, ele era forte. Tem pessoas extraordinárias nesse mundo que a gente poderia lembrar aqui. A Madre Teresa de Calcutá é uma dessas pessoas fortes. Não precisa ter músculos, bombado. Ela era franzina, pequena, magra, feia, pequenininha. Mas o que aquela mulher fez pelaquela população de leprosos na Índia, só uma pessoa muito forte, dotada de um espírito divino, poderia fazer. O Mandela também. O Mandela é uma figura extraordinária. Foi condenado à morte por querer igualdade no país, por querer justiça. Depois de 28 anos decidiram mudar a pena de morte e liberaram ele. Ele saiu com um sorriso bonito, cabelo branquinho, porque entrou jovem e saiu idoso. Mas o cara foi genial, se transformou presidente daquele país e acabou com o apartheid. Ganhou o prêmio Nobel da Paz por ter feito uma mudança de concepção no mundo. Esses são fortes. Eles não ameaçam o mundo porque eles criam, eles são criadores. Fantástico isso. E aí José, velhinho, relata isso pra gente. Eu botei o nome do meu filho, do meu primeiro filho, Manassés? Manassés. Por que ele botou esse nome, Manassés? Eu fui procurar nos dicionários de hebraico o sentido, e o sentido é este mesmo. Eu fiquei impressionado que o sentido é esse. Manassés quer dizer para esquecer. E aí, por que ele põe o nome no filho para esquecer? É para que ele não esqueça que tem que esquecer. Porque ao contemplar Manassés, ele tá lembrando que ele tem que esquecer. Deus me fez esquecer de quê?
do sofrimento que eu tive na casa de meus pais. Mas não esqueceu de quê? Dos pais, dos irmãos. Mas esqueceu da parte ruim que veio de lá. E aí nasce o segundo filho e ele chama Efraim. Aí eu fui buscar o sentido de Efraim. E quer dizer, aquele que dá frutos, que frutifica, aquele que cresce. E aí ele põe os dois e olha para os dois e diz: eu tenho que esquecer porque eu cresço quando eu esqueço. Eu tenho que esquecer, eu não posso esquecer de esquecer, porque eu cresci porque eu esqueci. Só se cresce quando esquece. Então, gente, a saúde mental está no esquecimento, não está na memória vigorosa. Esqueçam, inclusive, tudo que eu falei hoje. Porque a memória, ela é seletiva, ela cuida disso. Ela cuida de arrumar para afetos no presente, acontecimentos que serão uma bênção para a vida. Não se preocupem, deixa fluir, porque o mecanismo de travagem chamado esquecimento é divino, foi Deus que fez. E Deus tem essa consciência extraordinária. Quando o salmista captou isso, escreveu: eu lançarei, não sei se foi os Salmos, em algum lugar da Bíblia, eu lançarei os vossos pecados nas profundezas do mar. Para quê? Para esquecer. Ele está dizendo que ele vai esquecer. Ele esqueceu. E por que você fica lembrando? Então, eu acho que acabou. Eu acho que acabou tudo. Os moralistas sacerdotais ali, eles criaram valores para além da vida, para julgar a própria vida. Valores criados pelos humanos para julgar a vida. Que coisa! Quem te autorizou a carregar no dia do sábado essa tua cama? O mais importante era a vida do sujeito que andava saudável, feliz, ia cuidar da família. Mas o valor era mais importante para eles. Então esse sujeito tinha que cair ali, deitar de novo e esperar passar o dia de sábado. De preferência não levantar nunca mais, porque não ia criar nenhum incômodo. Porque quando ele aparecesse na igreja, andando, as pessoas iriam querer saber como é que é isso. Então, eles criam valores que mandam na vida. E é diferente o que Jesus mostrou. Jesus disse, é a vida que manda nos valores. O sábado foi feito por causa da vida. Que é o homem, que é o boi, que é o cabrito. E não o contrário. Como que não se viu isso?